Então, eu vou mandar começar aqui. Eu vou mandar aqui, então, eles começarem a aula. Tu tá aqui? Rafael, Pode falar, professor. eu vou só compartilhar de novo, porque naquela hora lá eu não estava conseguindo passar o slide, tá? Deixa eu só ver aqui de novo. Agora Ah, foi? agora foi. Sim. Agora eu só estou na espera do ok deles, tá? E aí eu Não, já tranquilo. apresentação e vamos tocar. Beleza. E por aí, tá muito calor ou a onda de calor é só aqui no Rio mesmo? Diminuiu um pouco agora. Semana passada foi ferrado aqui, viu? Ixi, hoje A- no Rio bateu 45 graus, cara. eu vi aí. É desumano o negócio. Você vai vir para cá amanhã, você vai perceber. Mas está muito calor ainda? Tá, muito, É mesmo. muito, É, muito calor. a gente passa por isso aqui constantemente, né? Mas não chega a 40 graus, não. Temperatura média 28 graus, 27, é bem confortável. Mas E semana você- passada ficou ruim. e vocês têm uma vantagem que é o vento, né? Aí venta muito. Venta bastante. E não tem muita interferência, assim, tipo de morro, tipo, o jeito que vem do mar passa direto, aí dá uma amenizada. O Edson trabalha com você, não? Na verdade, eu trabalho junto com o Edson. Eu trabalhei junto com o Edson durante muito tempo no curso de especialização de implante dele, mas hoje eu ajudo ele lá, ajudo ele e o Rogério, e o pessoal lá no mestrado da São Leopoldo, dando algumas aulas. Eu tenho a minha própria especialização. Eu sou coordenador do curso de odontologia e na outra faculdade eu sou professor de mestrado e doutorado, entendeu? Mas com o Edson eu trabalhei e a amizade continua. Sempre que ele precisa, sempre que eu preciso, a gente está junto aí para fazer É, as é o que, coisas é o que acontecerem. vale, é o que vale. Mas não tem assim, mais um trabalho direto com ele como era na especialização, não, entendeu? Entendi. Direto não. Quem te convidou foi o Edson, né? Isso, ele que me mandou uma mensagem
no Instagram e depois a gente se falou por WhatsApp. Aqui eu acessei o link que o Maurício colocou no grupo aí. Ainda está com a tela. Não, mas o link é um link do Instagram. Aí só depois falar para ele corrigir que tá Márcio Maia no texto do feed. Não sei Ah, se ele tá. está ouvindo aí. Nucleotídeos. Nucleotídeos, eu não sei se é o. No Clotildes é o grupo deles lá da Etna lá. Ah, Né? O que eu estou vendo aqui está certo. Deve ser no. O feed deve ser o dizer, o escrito, né? isso é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se você clicar no link aí que o Maurício colocou, e vai lá para o Instagram. Ah, tá. Esse aqui. Tá bom? Vamos Valeu, lá. Rafael, obrigado. Quero agradecer o convite do Laboratório Gross, ao Edson, que me fez o convite inicialmente, ao Rafael pela gentileza, pela educação, pela presteza. E, bem, vamos começar. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto que é bem recorrente, né, nos dias de hoje. Eu tenho atuação em Natal, Rio Grande do Norte, em consultório privado, em consultório particular, de educação exclusiva a procedimentos cirúrgicos voltados para implantodontia. Então, hoje o meu foco, o meu carro-chefe, no dia a dia de consultório, são os procedimentos reconstrutivos, inclusive ministro cursos na área, voltados para enxertias, seja tecido mole, seja para reconstruções ósseas. E como eu estava comentando com o Maurício, o Etna muitas vezes é um grande aliado nas parestesias pós-reconstruções, porque talvez seja uma das intercorrências mais frequentes. Então, eu acho que tem tudo a ver, é um momento bacana, descontraído. Eu vou tentar tocar aqui esse tempo disponível de uma forma bem clínica, bem objetiva, que eu acho que é o intuito principal. Eu vou voltar aqui, Rafael, porque deu aquela travada Sem problema, professor. na, no momento de passar, igual aconteceu da outra vez. Sem problema. Pode reabrir. Viu? Não sei se aí você consegue, porque interromper o, o compartilhamento e aí depois eu compartilho novamente. Você consegue fazer isso? Fazer o quê? O compartilhamento? Não, o compartilhamento quem faz é o senhor. Você não consegue, tipo, bloquear, não, né? É que agora. Mas é por quê? Porque está bloqueado? Eu não consigo passar o slide, como se tivesse. Não, mas é engraçado que para a gente aqui não está nem transmitindo o slide, professor. É como se eu fosse você, eu saía e entraria de novo. Eu estou tentando sair aqui, tá tudo travado, igual como aconteceu daquela outra vez lá. Não está aparecendo nem a tela inicial da apresentação. Vou tentar aqui te passar. O slide passou agora. Passou? Estabilizou? Passou o slide. Para você aí, como que tá? Não, para mim não está aparecendo, professor, a tela do slide. Só está aparecendo a sua foto. Por isso que eu estou falando, tenta sair e voltar para ver se estabiliza. Agora apareceu, professor. Foi? Agora certinho. Então, beleza, vamos lá. Isso aí. Se der uma travada de novo aí, você vai me falando, tá? Vai me dando feedback. Então, eu gosto de começar essa apresentação como, querendo ou não, nós temos um objetivo também de formação, né? Muitos colegas que estão assistindo estão começando na especialidade de implantodontia agora, e nós já estamos nessa jornada há um tempo. Especificamente, eu estou
praticamente 20 anos vivendo só de implantes dentários. Os custos, eles correspondem a uma fatia, uma parcela do meu rendimento, mas o dia a dia de consultório é realmente o que me faz levantar todo dia, colocar o jaleco, sentar no mocho, e é isso mesmo. Ah, Quando eu comecei a fazer os implantes, a realidade da previsibilidade da osseointegração ficava ali na faixa dos 80%, 90%, e hoje nós vemos trabalhos como esse do Paulo Coelho apontando para taxas de obtenção de osseointegração, de taxas de sucesso de osseointegração bem próximo aos 100%. Então, uma média, segundo algumas revisões literárias, algumas revisões sistemáticas, ficam em torno de 97%. Esse número, ele tem um viés, né, positivo, mas também de um sinal de alerta, porque ele realmente estimula, ele impulsiona a utilização da técnica de reabilitação por meio de implantes dentários. Afinal de contas, um número como esse chama a atenção de qualquer pessoa, não só de profissionais, mas de da própria população leiga, dos pacientes, porque é o que o marketing, o que a mídia nos mostra, né? Taxas altamente altas, um procedimento altamente previsível e sempre relacionando ao tópico de sucesso. Agora, por outro lado, ah, a gente também nós nos questionamos a respeito desse número tão elevado de previsibilidade, altíssimas taxas de sucesso relacionadas à sua integração e a resultados muito pobres, né, de longevidade, de estética, de naturalidade, que muitas vezes levam à perda da reabilitação, em algumas situações no início do tratamento, em outras tardiamente. E esse trabalho de pandemia, como eu estava conversando aqui com o Rafael antes de iniciar a apresentação, a pandemia trouxe assim um momento de reflexão, de introspecção, né? Enfim, mais voltado. Então surgiram vários trabalhos que nós tivemos acesso, voltados para a longevidade, previsibilidade dos tratamentos com implantes, e eu me surpreendi com esse trabalho do Agari e do Lê, em que eles fizeram uma revisão sistemática sobre reimplantações, sobre retrabalhos, sobre retratamentos. Os retrabalhos estão cada vez mais frequentes, eu acredito que no consultório de todo mundo, isso é notável, infelizmente, né, a quantidade de pacientes que necessitam remover implantes ou ser submetidos a algum tipo de tratamento pós-instalação de implantes, na tentativa de manter ou de melhorar o aspecto geral ou de mesmo aumentar a longevidade. Então, esse trabalho do Agari, ele realmente sugere que na, na primeira implantação, a taxa de obtenção de sucesso é de próximo aos 100%, né, 95,5%, o trabalho de 2019, de 5.500 implantes analisados, é uma taxa realmente altíssima, mas esse número que vem em seguida, ele é intimidador e ele liga um grande sinal de alerta, que após a perda do primeiro implante, na segunda tentativa, a possibilidade de obtenção da osseointegração, ele cai para a casa dos 70%, e uma verdadeira reação em cadeia é iniciada após perdas e perdas de implantes, até virar caro ou coroa, né, sorte ou azar, quando a taxa a possibilidade de obtenção de osseointegração cai pela metade, é 50%. Então, é um trabalho muito bem feito. As causas de perdas de implantes são as mais variadas. Agora, o que eu acho bacana também é a consideração à justificativa biológica, né, para essas sucessivas perdas de implante após novas tentativas. Eles justificam afirmando que o tecido vai adquirindo características cada vez mais pobres,
né, com capacidades de reparo cada vez mais diminuídas, e eu compreendo perfeitamente essa justificativa e, e concordo, sim, só que eu acrescento aí um ponto emocional do profissional que está realizando o procedimento de reimplantação. Quem aqui nunca passou por uma situação de perda de implante e, após exaustivas sessões de planejamento, de consultas com o paciente, de análises analógicas, avaliações digitais de todo o rebordo, exames de condições, exames complementares de condição sistêmica do paciente, e mesmo assim, esse implante foi perdido, e no intuito de sanar a ansiedade do paciente, né, após ele ter sido informado da perda daquele implante, muitas vezes nós atropelamos ou passamos por cima de algumas etapas do processo de diagnóstico e planejamento e realizamos a reintervenção ou reimplantação com o mínimo de documentação necessária, com o mínimo de planejamento, às vezes com base em um raio-x, enfim. O não planejamento adequado, confrontado com a situação de extrema ansiedade, certamente vai levar a resultados cada vez piores, né? Se na primeira tentativa, em que foi realizado todo o planejamento da forma mais adequada possível, aquele implante foi perdido, muito provavelmente, numa segunda, terceira e quarta tentativas, com planejamentos muito pobres, a probabilidade de êxito é cada vez menor. Como eu tinha comentado antes, sendo repetitivo, mas essas indicações para reimplantes ou retrabalhos têm surgido para uma apreciação, para uma avaliação de uma forma exponencial, e eu acredito totalmente em um público crescente, certamente, porque na medida em que surgem mais profissionais mais cursos de especialização, mais profissionais dedicando-se à especialidade de implantodontia, isso tem um lado positivo, sim, porque aumenta o leque da população com acesso às reabilitações com implantes, mas, por outro lado, também aumenta os números de insucessos. Então, nós temos que estar totalmente preparados para realizar a reintervenção da melhor forma possível. Eu até comento com alguns colegas, não tentando ser um Nostradamus, né, prever o futuro e tudo mais, mas talvez os retratamentos sejam a nova especialidade da implantodontia, porque requer habilidades, requer etapas de diagnóstico, requer treinamentos e protocolos pós-operatórios muito específicos, como eu vou poder apresentar aqui. Isso está cada vez tão atual e tão frequente, como, por exemplo, aqui nessa imagem é de uma tomografia que eu recebi agora, a segunda-feira. Chegou ao meu consultório essa senhora que colocou esses 3 implantes em mandíbula, uma mandíbula já extremamente atrófica, e os implantes foram posicionados de maneira completamente fora de um contexto reabilitador. E eu estou ainda, sinceramente, pensando aqui, montando uma estratégia para fazer a remoção desses implantes que estão osso-integrados, ou seja, estão inseridos dentro daquele grupo de sucesso, de osso-integração, sim, mas dentro de uma perspectiva, de um ponto de vista reabilitador completamente equivocados, né? Não tem a menor condição de serem reabilitados, nem muito menos mantidos no longo prazo. Então, imagine ter que remover esses 3 implantes de diâmetros e comprimentos consideráveis, de uma mandíbula bem atrófica, com a chance grande de fratura e de outros tipos de complicação. Enfim, a gente precisa, no mínimo, usar o bom senso e interpretarmos essas fases de diagnóstico de uma forma muito criteriosa. Essas perdas, como eu comentei, elas podem ser precoces, com a própria perda, a não obtenção da osseointegração,
Podem ser também no médio e longo prazo, com as periimplantites, né, que são verdadeiramente uma das pedras no sapato do implantodontista. Mal posicionamentos, como esse que eu comentei, alguns mal posicionamentos protéticos mais discretos, alguns mal posicionamentos mais gritantes, em que os implantes realmente não conseguem, não são aptos nem a fase de moldagem ou de transferência de impressão protética, muito menos para manutenção da homeostasia periimplantar por parte do paciente. E outro ponto que a gente não pode deixar passar, que são as questões estéticas e funcionais. Implantes que osseointegraram, que foram reabilitados, mas com um mínimo de estética, nem de, enfim, de uma condição que leve à manutenção da saúde periimplantar no longo prazo. E isso a gente está vivendo hoje ainda de uma forma muito forte, porque os critérios de sucesso que ainda são utilizados até hoje, na maioria dos trabalhos, e isso eu posso afirmar assim, ainda são critérios citados por Brannemark, Adel, Albrechtson, no início da década de 80. E são critérios muito básicos, né, para avaliação de sucesso ou insucesso do implante. E em nenhum momento são citados, pelo menos no início da década de 80, pontos como naturalidade ou estética, e muito menos longevidade das reabilitações implantes suportadas. Esses são dois tópicos, dois pontos que nós estamos vivendo hoje, principalmente no que diz respeito à longevidade, porque naquela época, ou mesmo no início dos anos 90, a implantodontia estava começando aqui no Brasil. Então, nós não tínhamos nem demanda, nós não tínhamos nenhum grupo de controle. Hoje nós temos sim, para sabermos o que devemos ou não realizar em termos de posicionamento, de seleção, de critérios de seleção e de diagnóstico dos pacientes. Então, existem vários e vários trabalhos mais atuais que estão focados não simplesmente no fator ósseo-integração, que a gente até brinca que, infelizmente, a maior parte dos implantes ósseo-integra, porque existem implantes como esse, desse último slide, que eu queria muito que eles não tivessem ósseo integrados, mas vamos dizer assim, é quase que irônico a gente falar que é difícil perder implante hoje. É muito difícil, né? Então, isso leva a um grupo, a uma parcela grande dos colegas que estão iniciando na implantodontia, e eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu acredito que Rafael também, em direcionar essa nova safra que está vindo para um caminho mais centrado não simplesmente no financeiro, na questão do oba-oba, de pegar o paciente da forma mais fácil, oferecer o que ele quer ouvir, né? Que muitas vezes nós ficamos sabendo de situações realmente erradas, mas guiar por um caminho em que se realize, em que se faça uma implantodontia mais verdadeira e focada na longevidade. Essa pergunta, esse questionamento sobre como as reabilitações estão envelhecendo, e exatamente essa pergunta eu ouvi há um tempo atrás, em 2017, em 2018, de um colega, de um professor de Ribeirão Preto, chamado Valdir Muglia, num evento que ele fez aqui em Natal. E a palestra dele foi toda voltada para trabalhos que focavam na longevidade, na previsibilidade em longo prazo. Isso realmente foi plantada uma semente na minha cabeça que nunca mais eu esqueci, né? Que me fez olhar para trás e analisar de uma forma bem criteriosa o que é que eu estava fazendo, né? Como que eu estava lidando com os meus pacientes, com os meus casos, que critérios de análise eu estava utilizando, como que essas condutas estavam envelhecendo. Então, muitos casos, assim como esses dois aqui, com a mesma idade de reabilitação, mais ou menos 6, 7 anos, e parecem que são tratamentos feitos por especialidades diferentes, né? Do lado esquerdo, uma foto de uma reabilitação mesmo, né? Real, verdadeira, a reabilitação no íntimo da palavra, com recomposição
de volume ósseo, recomposição de rebordo, papila, margem, coroa com tamanho natural, e do lado direito um equívoco de tratamento, como eu costumo falar, com um implante totalmente vestibularizado, com uma coroa alongada, sem um mínimo de saúde periimplantar. Esse paciente da direita ele foi encaminhado para eu resolver essa retração com enxerto de tecido conjuntivo, como se o conjuntivo fosse, enfim, resolver todos os problemas da humanidade, quando na verdade não é muito assim. As próteses compensadas, e hoje um dos grandes focos da nossa filosofia de reabilitação aqui da nossa equipe, são próteses minimamente compensadas, não que esteja errado, mas é uma vertente, né, das compensações estruturais que a odontologia tem. Só existem basicamente duas formas de repor aquele dente perdido e aqueles tecidos que foram perdidos, ou por meio de compensações protéticas, por meio de coroas mais alongadas, como eu coloquei aí, coroas mais volumosas, ou compensações gengivais, com gengivas artificiais, papilas cerâmicas, que existe desde que a odontologia é odontologia, e nem sempre proporcionam os melhores resultados em termos de naturalidade e de manutenção da homeostasia por parte do paciente. E existe essa outra linha filosófica, reabilitadora, com base em compensações biológicas, né, por meio de enxertos ósseos e enxertos mucosos, e essa é a linha que eu venho seguindo aí há mais de 10 anos aqui, aprendendo sim dia a dia, pouco a pouco, mas graças muito a isso, a um rumo centrado, retilíneo, focado, consigo, por que não, abranger uma parte abocanhar um pouco dessa parcela de tratamentos que estão surgindo, como os retrabalhos. Então, como eu tinha comentado, na medida em que tem mais profissionais surgindo no mercado, um maior número de pacientes sendo tratados, graças a Deus, as taxas de sucesso continuam muito elevadas, mas a bolha dos insucessos também cresce muito. E para esse grupo de trabalhos de insucesso, seja qual for o motivo do insucesso, seja estético, seja perda de ossa-integração, ou o que quer que seja, só existem dois caminhos possíveis para o paciente. Ou ele desiste do tratamento, ou ele faz um retrabalho. E para fazer um retrabalho, para fazer um retratamento, como eu comentei muitas vezes, o profissional ele precisa de um tratamento, de um treinamento, de uma formação adequada. Em alguns casos, como esse daqui, que eu vou apresentar, de um incisivo lateral, esses retrabalhos são mais conservadores, que não envolvem necessariamente a remoção do implante. E esse é o meu primeiro, minha primeira análise. Se eu consigo fazer um retratamento, uma melhoria, mantendo o implante que o paciente já tem, independente de ter sido um retratamento meu, e ainda bem meus casos de retratamento próprios têm diminuído, mas eu já fiz bastante, sim, corrigi erros de passado, aprendi muito com eles, mas mesmo implantes realizados por outros profissionais, como é o caso dessa jovem, que tinha um incisivo lateral, que foi feito um implante do tipo cone Morse, estava um pouco vestibularizado, isso originou uma coroa protética mais alongada e o acinzentamento da margem vestibular. Era um granmose, depois de um certo trabalho investigativo aqui, nós conseguimos identificar o sistema de implante, né? Quem nunca passou por isso, de ter que, às vezes, até no chutômetro, descobrir qual que é o implante, às vezes a gente acerta, mas nem sempre. Esse era um granmose que estava vestibularizado, mas aqui pela imagem da direita, a gente consegue ver que o implante ainda está contido dentro de um rebordo alveolar. Ele está posicionado mais para vestibular, mas a vestibular desse implante ainda está ou ao mesmo nível do rebordo ósseo, ou até um pouco para dentro dele. Então, nós resolvemos, em consenso com a paciente, tentar manter o implante em posição para evitar uma mutilação em função da remoção do pino.
E aí foi confeccionado um Slim Abatement, que nada mais é do que um cicatrizador padrão, desgastado nas laterais, afinado, bem polido, mantendo somente o espaço para o encaixe da chave. Foi feita uma reentrada com retalho parcial, removida a coroa, e aí eu coletei um enxerto de conjuntivo, protegi o palato com sutura, com esponja de colágeno, um pouco de resina flow para proteger um pouco, e aí estabilizei esse conjuntivo na região com o próprio cicatrizador. O interessante do cicatrizador Slim, e essa é uma técnica do Gamborena, do Joaquim Gamborena, da Espanha, tem a intenção de criar espaço nas proximais para a acomodação do enxerto gengival. Isso é muito importante quando nós desejamos ganhar altura de papila e um melhor posicionamento de margem gengival. Então, graças à pequena espessura desse cicatrizador, o enxerto foi bem acomodado, adaptado nas proximais. Realizei uma sutura independente do enxerto de conjuntivo, independente do retalho vestibular. Deixei o retalho bem passivo para evitar uma pressão e aí suturei. Foi feita uma prótese provisória não parafusada no implante, porque senão o perfil de emergência dessa provisória iria ocupar muito do espaço do enxerto gengival, e o intuito era justamente ao contrário. Então, foi feita uma prótese adesiva, né? Então, aí está a foto do PO imediato, após 15 dias, e com 45 dias essa provisória foi capturada, iniciou-se o condicionamento, 90 dias após. Nós costumamos aguardar um período de mais ou menos 5 meses, 6 meses após a captura da provisória, após início do condicionamento, até a realização da impressão final. Isso para nós termos o máximo de estabilidade do volume de tecido mole, né, de maturação. Então, o resultado foi bom, foi bem interessante, a paciente ficou satisfeita, que é o principal. E aí, na parte superior, a fotografia inicial, a imagem inicial com a coroa protética mais alongada, né, que é uma compensação protética de um tecido biológico que foi perdido, e o acinzentamento da margem, que é um comentário que ela sempre fazia, ó, parece que dia após dia vai ficando cada vez mais preto, vai ficando cada vez mais escuro. Será que é alguma doença? Palavras dela, né? Mas, na verdade, não tinha qualquer tipo de condição patológica envolvida, não tinha infecção, não tinha supuração. Era simplesmente uma reabsorção fisiológica daquela cortical vestibular, que uma vez que é deixada muito fina, o organismo não mantém, ele reabsorve. Então, nós fizemos uma compensação biológica desse tecido que foi perdido com enxerto de tecido conjuntivo. Então, aí uma imagem mais de perfil, de um bom volume que foi conseguido, o resultado após 2 anos, manteve a estabilidade e nós estamos fazendo o acompanhamento. A nossa tomada de decisão entre manter o implante ou remover está muito relacionada a uma referência que é citada por Zucchelli sobre o posicionamento desse implante dentro do rebordo. Quanto mais para fora da linha vestibular de rebordo tiver esse implante, maior será a chance de haver necessidade de remoção desse pino para um retratamento com reconstrução óssea. Então, da esquerda para a direita, quanto mais dentro do envelope ósseo o implante tiver, maior será a chance dele ser mantido por meio de tratamentos como manipulação de tecidos moles, enxerto de tecido conjuntivo, ou mesmo uma implantoplastia para diminuir um pouco do volume e a interferência do corpo desse implante para a estética ou a manutenção da saúde periimplantar. Um caso como esse, por exemplo, que é um caso meu, um caso antigo, eu acho que Rafael é desse tempo, em que quando nós fazíamos implantes imediatos, nós analisávamos o gap que ficava. A orientação era, coloca o implante mais largo que tiver para preencher o alvéolo com o implante.
Se sobrar algum gap, e esse gap for até 2 milímetros, não precisa fazer nada, deixa que o coágulo se encarrega de regenerar. Se for maior do que 3 milímetros a distância entre o implante e a cortical óssea, preenche com alguma coisa. Eu aprendi dessa forma e tive muitos resultados como esse daqui. Uma reabsorção completa da cortical vestibular e o implante ficava completamente fora de posição, nem às vezes numa posição protética correta. Esse implante proteticamente estava muito bem posicionado, mas biologicamente inaceitável. Enfim, enxerto de conjuntivo aí vai fazer o quê? Né? A pressão do corpo do implante das espiras contra o retalho vestibular iria reabsorver tudo. Um implante de hexágono externo, superficial, então, muitas vezes é indicada a remoção. Como nesse caso, que não envolvia um mau posicionamento de implante, necessariamente, mas foi um caso de fratura, um caso em região anterior, e o implante fraturou, e eu precisei, fraturou em um nível, em um ponto que eu não conseguia adaptar qualquer tipo de retriever, necessitei fazer um desgaste, umas espécies de canaletas ao redor do implante, e originou-se um grande defeito horizontal e profundo, né, um defeito vertical. Então, no primeiro momento, realmente é uma situação que ela impõe assim, um grande respeito em função da alta demanda estética, em função dos tecidos envolvidos e da perda óssea que se originou. Mas, a partir disso, eu procuro imediatamente buscar pontos positivos, né, que favoreçam o meu procedimento de reconstrução. Então, aqui é um defeito com várias paredes, com 3 paredes, quase que um defeito inlay. É um defeito pouco largo, é um defeito por si só unitário, então é um defeito que não envolve grandes proporções de dimensão, e também a altura das cristas ósseas, na mesial e na distal desse defeito. Então, quanto que a gente consegue ganhar em altura vertical com enxerto ósseo? Em um número, sinceramente, eu não sei, mas clinicamente, se me for mostrada uma tomografia ou uma imagem clínica do rebordo ósseo, eu consigo apontar, sim, que em termos de potencial, não que a gente vá conseguir ganhar tudo aquilo, mas um caso como esse tem um grande potencial para proporcionarmos um grande aumento vertical até a altura das cristas, em contato com os dentes vizinhos ou adjacentes ao defeito. E foi o que eu fiz. Ah, o remanescente ósseo permitiu a colocação de um implante de melhor travamento. Aí eu utilizei um Epicot da SIM, diâmetro um pouco maior e de 15 milímetros. Então eu travei esse implante bem no ápice, bem na apical, quer dizer. Preenchi a vestibular e boa parte do defeito com particulado 100% autógeno. Utilizei uma lâmina óssea cortical, essa lâmina mais ou menos com 1 milímetro e meio de espessura, e é importantíssima essa questão da espessura da lâmina óssea, da lâmina autógena, para precocidade de revascularização, para previsibilidade da reconstrução. Então, por mais que seja um osso denso cortical, a sua espessura permite uma dinâmica de reparo bastante interessante e que aumenta muito a previsibilidade do procedimento. Então, aqui vale a pena apontar a que nível eu mantive a borda mais coronal dessa lâmina, limitada justamente pelas cristas ósseas em contato com os dentes vizinhos. Os únicos pontos de estabilização que eu consegui foram mais apicais mesmo, então coloquei esses 2 parafusos de fixação e fiz o preenchimento do restante dos espaços com mais osso particulado autógeno. Então, aí uma visão oclusal, a sutura, e não vale a pena, ou vale a pena sempre reforçar a necessidade de um retalho bem passivo, sem tensão alguma. Aguardei mais ou menos 4 meses, e aí eu fiz a reentrada com um retalho não tão convencional, né, em W, porque travou aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Para
tentar formar, eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar de novo, beleza? Que aconteceu aquela travada de novo aqui. Então, essa manipulação mais delicada, menos invasiva, já imaginando uma futura adaptação desse retalho a uma provisória ou a um próprio cicatrizador na reabertura, isso vem muito dos conceitos de periodontia, né, de manipulação mucogengival, das microcirurgias plásticas, e isso tem ajudado bastante a condução de vários casos que têm aparecido. E eu tenho um amigo, o Heitor Cossenza, ele falou certa vez, e eu concordei totalmente, que hoje em dia é praticamente inadmissível um implantodontista não saber realizar a correta manipulação dos tecidos moles, seja por meio de enxertos gengivais, ou seja mesmo por meio de incisões mais conservadoras, incisões que visem resultados mais estéticos e melhorias do perfil periimplantar. Então, essa base, essa formação de base, de conceitos mais de fundamentos cirúrgicos, seja da própria periodontia, conceitos de oclusão e de prótese básicos são fundamentais para a correta formação do profissional. Pronto, agora passou. Então, aí, o rebatimento desse retalho com total cuidado, mais uma vez a utilização do cicatrizador Slim, a interposição de um enxerto de tecido conjuntivo e, como no caso, no caso anterior, eu fiz um pequeno corte, um pequeno pique no centro desse enxerto de conjuntivo para que ele se acomodasse da melhor forma possível sobre esse retalho e ao redor desse cicatrizador mais fino. Certo. Desculpa te atrapalhar, é que a transmissão da tela do seu computador não está aparecendo, tá? Só a sua. Desculpa Tá. atrapalhar, tá bom? Não, beleza. Então, deixa eu colocar. É porque realmente eu interrompi aqui e não. Vamos lá. Foi? Está compartilhando? Beleza. Perfeito, Então, professor. aí. Tá. Então, só voltando aqui para um melhor entendimento, foi um retalho muito parecido com aquele caso anterior, né? Do enxerto gengival, e eu fiz mesmo o enxerto de tecido conjuntivo. E eu gosto bastante dessa relação entre reconstrução óssea e reconstrução gengival. Aqui para o Nordeste é como a carne de sol com o arroz de leite, né? Como o peixe com tapioca, que a gente come aqui também na beira da praia, tomando uma cervejinha. Então, a relação enxerto gengival e enxerto ósseo casam muito bem, complementam-se muito bem, desde que seja realizado da forma correta, né? Com critério, enfim, e com a correta seleção. Foi utilizada, mais uma vez, uma prótese provisória suspensa para que esse tecido conjuntivo ele tivesse um melhor reparo, que ele tivesse um maior volume, para que aqui do lado direito se iniciasse, depois de 60 dias, o condicionamento desse tecido todo agora, em volume, né, abundância, com a provisória agora sim parafusada no implante. E esse tempo para o reparo, de mais ou menos 5, 6 meses, é um tempo preconizado pelo Dennis Tarnow, né? Ele foi indagado certa vez sobre o tempo para maturação dos tecidos perimplantares, se seria o mesmo dos tecidos periodontais. Ele falou que certamente que não, porque para os tecidos periodontais, com todo o aporte sanguíneo de ligamento periodontal, inserção conjuntiva, toda a sofisticação do complexo periodontal, é demandado um tempo de mais ou menos 90 dias para a maturação após a intervenção cirúrgica. Então, é totalmente compreensível que um implante, já que não tem a boa parte desse aparato vascular, seja necessário o dobro do tempo. Então, algo em torno de 5, 6 meses entre o início de um processo de maturação
e a realização da impressão final. E muitas vezes nós conseguimos resultados bem satisfatórios como esse, que do lado esquerdo tem o pré-tratamento, na verdade, o pré-retrabalho, o pré-retratamento, e do lado direito, pós-retratamento, pós-retrabalho, com um resultado até mais natural e com volumes ósseos de rebordo, de altura de papila e com o mínimo de compensação protética. Muitas vezes também, aqui já um caso de posterior de mandíbula, nós realizamos retratamentos. Opa, só um pouquinho só um instantinho, que aqui está o Mac vai, vou ligar na tomada. Só um instante. Desculpe. Então, região posterior de mandíbula é uma área que é bastante acometida por perdas verticais de rebordo. No caso dessa paciente, ela havia sido submetida à tentativa por meio de implantes extracurtos. Esse desenho esquemático é o que eu apresento para os pacientes durante a fase de planejamento. Eu deixo ele completamente ciente, ou parcialmente, né, a depender do nível de entendimento, do grau de reabsorção, né, da necessidade de compensação dos volumes que foram perdidos. Então, aí um raio-x panorâmico inicial, tínhamos 2 implantes de mais ou menos 6 milímetros de comprimento. Esse do lado esquerdo já havia sido perdido, não osso integrou, e o do lado direito eu já estava com uma grande desconfiança de que ele pudesse estar em fase de perda da osso-integração também, porque tinha um tecido mucoso bem judiado ao redor, enfim, mas a prioridade era o lado esquerdo, com uma grande perda vertical. Esse segundo premolar já apresentava uma perda de periodonto de sustentação na distal, aí os cortes transversais, né, realmente revelando uma pouca disponibilidade de estrutura óssea. E aí, em conversa com a paciente e de comum acordo, nós resolvemos pela extração programada desse segundo premolar, desse 35. E isso também resultou em um aumento de potencial para ganho vertical. Eu comentei no caso anterior que a minha grande referência para o ganho vertical, para os aumentos verticais, são as cristas ósseas na mesial e na distal do defeito. Então, se por um acaso eu utilizasse a opção em manter esse segundo premolar, a crista óssea na distal dele era bem mais baixa do que a crista óssea na mesial. A partir do momento em que eu optei por remover toda uma condição periodontal, automaticamente eu aumento o meu potencial de ganho, de um ponto mais apical, na distal do premolar, para um ponto mais alto, mais coronal, na sua mesial. Então, foi feito o acesso, foi uma cirurgia sob sedação, em consultório, gosto bastante de trabalhar com sedação endovenosa. Por ser uma mandíbula já muito atrófica no corpo mandibular, eu optei por acessar o ramo ascendente, né, de trígono para cima. É uma área que não é tão usual, eu não sei porquê, às vezes o dentista tem um pouco de receio de atuar em estruturas anatômicas não tão convencionais, mas que o acesso é relativamente fácil e previsível. Então, eu tenho utilizado um piezo para a coleta desse enxerto, em virtude de toda a praticidade, de toda a precisão e segurança, principalmente em relação à manutenção da integridade do canal alveolar. Então, eu consigo coletar também blocos ósseos bem mais finos, com uma osteotomia quase que limitada ao osso cortical,
em virtude da dimensão do defeito, né, de 4 regiões, coletei um bloco ou lâmina óssea de um tamanho condizente. Essa lâmina, ela pode ser obtida por meio de um raspador, afinando um bloco, ou por meio de discos de corte, que também pode-se fazer a divisão do bloco em dois, ou por próprio piezo ou brocas de desgaste. Aqui eu utilizei um raspador descartável. Essa é a técnica, como é chamada, técnica de Cury, né? A técnica da divisão dos blocos autógenos. Aqui já após a remoção do 35, utilizei o apoio disponível do alvéolo pós-extração para suportar a porção mais mesial da lâmina, e lá na distal, apoiado ali sobre o ramo ascendente da mandíbula da paciente, uma lâmina óssea de um tamanho, de uma dimensão considerável, não só em comprimento mesio-distal, mas também em largura, que isso é muito importante, porque não adianta de nada eu ter o aumento vertical se eu não tiver largura disponível depois para a instalação do implante num correto posicionamento biológico. Então, via de regra, para grandes aumentos verticais, eu gosto de utilizar essa lâmina oclusal, dá uma estrutura, dá uma resistência muito bacana quanto à pressão vertical do retalho, né, que termina por reabsorver praticamente todo o nosso ganho. Particulado 100% de autógeno no interior, mais 2 lâminas na vestibular, uma lâmina menor na lingual, fica uma porção do enxerto particulado exposto. Isso não tem problema nenhum, porque nós já temos várias paredes ósseas disponíveis. E aí um dos pontos fundamentais do processo reconstrutivo, a liberação do retalho, tanto no caso de mandíbula, há uma grande vantagem em conseguir a liberação do retalho lingual, coisa que nós não conseguimos na mandíbula, né? A passividade do retalho em maxila é dependente 100% da vestibular. Então, em mandíbula, nós fazemos o alongamento das fibras do miloioídeo por lingual. Esse aí é um extensor da Schwerth, muito bacana, muito fácil de ser utilizado, bastante seguro, é como uma garra de gato, olha aí. E hoje também já temos extensores da Supremo, outros fabricantes nacionais também, de igual ou semelhante qualidade. Então, fazemos a liberação do retalho tanto na lingual como na vestibular. A referência física que eu utilizo para saber se esse retalho está suficientemente passivo é tracionando ele, digamos, o retalho lingual deve ser capaz de recobrir o enxerto em toda a vestibular e o retalho vestibular ser capaz de recobrir o enxerto sobre toda a lingual. Então, traspassando esses retalhos, nós obtemos uma boa passividade, e aí eu utilizo tanto suturas do tipo cochoeiro, suturas de aproximação, como suturas de coaptação. E aí, a imagem inicial no canto superior e após 90 dias na parte inferior. Eu gosto bastante da técnica de reconstrução por meio da divisão de bloco, a técnica de Cury, por vários motivos, mas um deles em especial chama-se precocidade. Enquanto técnicas mais convencionais, como por exemplo a sausage ou a regeneração asseguiada, envolvem tempos de espera às vezes demasiadamente longos, né, a depender do caso, do leito receptor, dos materiais utilizados, tempos de 9 meses, 11 meses. Com a técnica de Cury, nós temos uma rápida incorporação, uma rápida consolidação, que muitas vezes em 90 dias nós temos um rebordo não maturado, eu sei da qualidade ou do tipo ósseo imaturo, em uma intervenção tão precoce como é em 90 dias, mas já é possível sim fazer um planejamento e uma programação. Então, na parte superior, a pré, né, a inicial, e a panorâmica inferior após 90 dias, note que eu já removi aí o implante do lado direito, e já foi feita a reconstrução também,
Mas vamos focar nessa imagem. Notem que no canto inferior, mais para posterior, tem uma imagem mais radiolúcida entre a lâmina superior e o rebordo. Lá para com 60 dias, 70 dias, num ponto mais posterior, chegou a fistular. Formou um pequeno abscesso, muito provavelmente em função desse parafuso mais distal folgar, isso pode acontecer. Criou-se um abscesso, um pequeno abscesso. Eu mediquei, prescrevi metronidazol, amoxicilina, dei uma cronificada, segurei um pouco mais, mas já imaginando uma possível perda de estrutura pós-enxerto. Mas aí na reentrada, mais ou menos 90, 95 dias depois, revela toda a parte vascular, incorporação, né, do enxerto que foi feito, o grande volume que foi conseguido, e lá na distal, uma espécie de alvéolo de extração, né? Ali, bem no centro daquela perda que aconteceu, tinha o parafuso que estava realmente folgado, estava solto, por isso que não é interessante utilizar um único parafuso de fixação para essas lâminas. O próprio Cury recomenda, no mínimo, 2 parafusos de fixação, porque caso um folgue, há outros que podem garantir a estabilidade do conjunto. E foi isso que aconteceu. O parafuso mais distal folgou, mas havia outros parafusos que garantiram a manutenção desse volume. Então, eu fiz a instrumentação e instalação de 4 implantes, reposicionei um parafuso de fixação da lâmina bem na oclusal, só para evitar a movimentação dessa lâmina e, consequente, necessidade de remoção. Aí uma visão oclusal. E naquele alvéolo cirúrgico, bem na distal, eu fiz um preenchimento com particulado xenógeno mesmo, recobri com uma membrana reabsorvível, e aí a sutura, sem problema nenhum. E agora o raio-x de controle com 4 implantes, com tamanhos compatíveis com as puras que serão instaladas, implante de 3,8 por 10 e um rebordo que antes era quase que totalmente atrófico. Então, mais um caso aí de região posterior de mandíbula. Dessa vez, a paciente chegou a ser reabilitada, um grande déficit também, não só em volume de rebordo, mas em qualidade de tecidos moles. Então, houve a incidência de uma perimplantite muito severa, implantes de hexágono externo, o paciente não conseguia higienizar, ela utilizava uma prótese fixa sobre esses 2 implantes e, enfim, não havia mais muito o que se fazer. Aí uma vista oclusal, colapso de tecido ósseo, colapso de tecido mucoso, olha ali, placa, enfim, perdas nesse sentido ao redor de implantes, sem nenhuma parede, sem um defeito totalmente onlay, não há muito o que fazer a não ser remover, e aí geram residuais como esse que a gente está vendo, um defeito totalmente plano, muito vertical, e é claro que eu não vou insistir vou dizer num erro que foi cometido, mas num insucesso, né? Refazer implantes, utilizar implantes extracurtos. Pô, Sérgio, mas implantes extracurtos são altamente previsíveis hoje em dia. Eu sei disso. Isso é uma grande carta na manga que eu tenho. É meu plano B, caso a reconstrução não funcione. Mas aqui nós trabalhamos dentro de uma linha filosófica de reabilitação, não é simplesmente o fazer por fazer. Então, eu me preocupo muito em recompor os tecidos que foram perdidos. Nesse caso, muito provavelmente em função dessa perimplantite. Então, de forma semelhante àquele caso anterior, eu interpus uma lâmina na oclusal, eu estou criando uma espécie de caixa óssea, um bone box, recriando o melhor ambiente possível para uma reconstrução óssea, que é o defeito com paredes. Então, coloco a lâmina oclusal, preencho tudo com particulado autógeno, que graças às suas propriedades osteogênicas,
alto poder biológico, imprime um poder de reparo muito forte para esses processos reconstrutivos. Coloquei uma lâmina na vestibular, também autógena, e utilizei uma sobrecamada de particulado xenógeno com o intuito apenas de proteger esse meu enxerto autógeno. Ali na distal, aquela circunferência, aquela espécie de defeito, é uma região doadora de material particulado por meio de coleta com uma broca, uma espécie de trefina, uma broca coletora. O osso coletado é limitado à cortical do paciente, e aqui na vestibular é de onde eu removi essas lâminas ósseas. É muito importante nós termos toda a documentação, a tomografia do leito doador, em função da proximidade com o canal mandibular, o nervo alveolar, como eu disse antes, é relativamente comum termos parestesias como residuais como consequências da coleta desses extensos enxertos autógenos, e aí entra toda uma terapia ou medicamentosa, o próprio Etna, laser, enfim, para tentar proporcionar um maior conforto para esse paciente no pós-operatório imediato e no longo prazo também, termos uma rápida, um rápido restabelecimento da saúde, não só em termos de edema, mas também neural. Aí uma vista oclusal, então, só reforçando, não somente em altura esse tecido deve ser recomposto, mas também em largura, é muito importante isso. Fechamento do retalho. E após mais ou menos 6 meses, solicitei uma nova tomografia, e aí nós observamos um bom ganho vertical, algo em torno de 1,5 cm de altura, né, o que é bem pouco provável, bem previsível que nós consigamos esse nível de reconstrução vertical com outras técnicas. Eu sei que hoje a utilização de malhas de titânio, enfim, de outros biomateriais, mas eu me debrucei e me apaixonei totalmente por essa técnica que envolve uma composição quase que 100% de autógena. Aí na reentrada, como eu comentei, mais ou menos 6 meses após, um aspecto que é muito característico da técnica de Cury é dessa incorporação, a angiogênese, a revascularização dessas lâminas. A gente pode ver ali nitidamente os vasos correndo nas partes mais superficiais dessa lâmina autógena, que é um aspecto clínico pouco convencional. Do lado direito, a imagem inicial, com uma grande demanda vertical. Do lado esquerdo, após o tempo de espera. E a imagem oclusal, né, comprovando que realmente o rebordo chegou naquele ponto ideal para ser recomposto, para ser trabalhado, instalado os implantes. Eu costumo dizer que mais importante do que o osso regenerado é o osso mantido após a instalação, porque eu brinco dizendo que osso regenerado é osso sagrado. Imagina eu colocar aí 2 implantes de um diâmetro maior, enfim, e toda essa estrutura que foi obtida ser levado por um sugador, né? Que é isso que acontece, infelizmente, algumas vezes, por incoerência de tratamento mesmo. Então, agora, recentemente, publiquei um trabalho com o grande amigo Valdir Muglia, da USP de Ribeirão, que eu comentei no início da apresentação, chamado de Teoria dos Volumes, né, que nós levantamos conceitos biológicos para o correto posicionamento do implante, não somente critérios sobre posicionamento protético, né, tridimensional, mas principalmente posicionamentos biológicos para evitar que perdas como essa aconteçam de uma forma tão frequente. Então, após a colocação dos implantes, eu aguardei mais ou menos 60 dias,
E esse é um protocolo que eu tenho utilizado já há bastante tempo. Eu tenho trabalhado com implantes tratados com superfície em nível de nanotecnologia, nanosuperfície. Esse foi um trabalho que eu tive a honra de publicar junto com a Bruna Giraldini, o Fabinho Bezerra, que também já é amigo do Rafael, enfim, sobre implantes com nanosuperfície em áreas enxertadas, né, precocidade, tempo para reabilitação, e os melhores resultados foram quando nós aguardamos mais ou menos 60 dias para reabilitar. Foram aguardados os 2 meses, fiz a reabertura com um retalho parcial, interpus um enxerto gengival livre para criar uma melhoria daquela mucosa perimplantar. Foram realizadas no mesmo ato, no mesmo momento, 2 provisórias parafusadas sobre os 2 implantes, e aí após a fase inicial de cicatrização, do lado esquerdo a imagem inicial, do lado direito após mais ou menos 60 dias, após uma boa recomposição dos tecidos que foram perdidos. Raio-x de controle após 90 dias, ainda com as provisórias, mas já revelando um bom restabelecimento do que nós podemos interpretar como um contorno talvez não ideal, mas bem próximo do que seria o natural, né? Se nós temos naturalidade, fica bem mais próximo de nós conseguirmos uma estética ideal, uma manutenção ideal por parte do paciente. Então, aí, não só tecido ósseo, mas implantes com diâmetro, com dimensões corretas, tecido mole de qualidade, coroas minimamente compensadas. E aqui, para finalizar, sem me estender muito, mais um caso em região anterior, mais uma região anterior inferior. Esse é um caso bem peculiar, porque é uma paciente, eu estava comentando com o Rafael, antes de iniciarmos, trocando ideia com ele, que em função da especificidade do tratamento, hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma abrangência aqui regional bem grande. Essa paciente, por exemplo, veio aqui do estado vizinho, da Paraíba, aquela paciente anterior veio de Caruaru. Então, é uma forma de abordagem, é uma linha de tratamento que ainda possuem poucos colegas com um atendimento específico para esse tipo de demanda, para os retrabalhos, para o retratamento. Então, eu acredito que alguém tem que absorver esses pacientes, e é uma demanda crescente, é um mercado futuro também, falando especificamente sobre mercado de trabalho. Os retratamentos, os insucessos são, infelizmente, crescentes, mas alguém tem que resolver. Então, que sejamos nós, né? Então, essa paciente, ela havia recebido, ela tinha a genesia dos 4 incisivos inferiores, a gente percebe tranquilamente que é uma paciente com algum tipo de síndrome, de algum tipo de alteração de crescimento, de formação. Tinha a genesia dos 4 incisivos, uma prótese extremamente compensada verticalmente. Isso já incomodava muito essa jovem. E puxando um pouco para os tecidos periimplantares, a vestibular, na porção mais apical, esse acinzentamento, né, que nós vimos em casos anteriores, sem qualquer processo infeccioso, mas simplesmente causada por uma reabsorção fisiológica dos tecidos ósseos vestibulares, que associada a um biotipo gengival extremamente fino, leva a esse colapso e interferências estéticas e futuramente, sim, a um comprometimento da saúde periimplantar. Então, essa paciente tem essas 2 queixas. A compensação da estética rosa, com a gengiva cerâmica, e o escurecimento da vestibular. Então, aqui a gente pode ver que a análise do posicionamento vestíbulo-palatino, esses implantes eles podiam ter se posicionado sim um pouco mais para lingual, vestíbulo lingual, quis dizer. Então, existia osso, mas o implante estava mal posicionado. Isso tem sido uma frequente, tá? Fazendo aquela análise, correlacionando com os trabalhos do Zucchelli, do Lorenzo Tavelli,
Quanto mais para vestibular o implante estiver, mais para fora do rebordo, menor será a possibilidade de manutenção desses implantes por meio de intervenções com tecidos moles. Então, é esse protocolo que nós seguimos. Não houve qualquer tentativa de manutenção, obviamente, desses implantes nessa posição. Foi feito o acesso protético, remoção da prótese, aqui sem a prótese, agora um grande defeito vertical, associado a um defeito horizontal, uma imagem oclusal. Então, o mesmo relato, ele é falado diversas vezes por diversos pacientes. Doutor Sérgio, não era escuro aqui na frente no início, não era preto desse jeito. E foi ficando pouco a pouco. Por que é isso? Então, isso é muito típico, tá? Porque os implantes foram posicionados em um limite vestibular de rebordo. É óbvio que aquela cortical fina que é mantida na vestibular, em implantes posicionados muito no limite, ela não se sustenta no longo prazo. Existem dezenas e mais dezenas de trabalhos super atuais correlacionando uma espessura vestibular de menor do que 2 milímetros a retrações de margem, a reabsorções fisiológicas da vestibular. E foi isso que aconteceu. Então, nós precisamos de um mínimo de 1,5 milímetros ou 2 milímetros de osso na vestibular desses implantes para que esse rebordo remanescente ele seja viável no longo prazo, que ele consiga se manter biologicamente ativo no longo prazo. Então, aí a remoção dos 2 implantes, o grande defeito vertical, o grande defeito horizontal também, e foi coletado o enxerto em bloco. Esse bloco foi dividido em 2 lâminas. Fixei a lâmina vestibular independente da lâmina lingual. Muitas vezes nós conseguimos fazer a adaptação, a estabilização da lâmina lingual através da lâmina vestibular. Eu não consegui nesse caso, então transfixei de lingual para vestibular com um parafuso independente. Criei uma espécie de canaleta, né, com essas 2 lâminas autógenas, sempre limitando-se verticalmente pelas cristas vizinhas ao defeito. Preenchi com um particulado autógeno, foi obtido por meio de um raspador descartável. Preenchi tanto o vale, né, a canaleta entre a lâmina vestibular e a lâmina lingual, como também eu preenchi os gaps externos a essas lâminas, obtendo uma estrutura o mais homogênea, mais compacta possível. Esse é outro fator, ou hábito, ou fundamento que nós devemos respeitar, ter o máximo de estabilidade e compactação e homogeneidade do nosso enxerto. Isso confere uma imobilidade que é muito importante para o precoces. A sutura, sempre que possível, eu realizo retalhos sem relaxantes, sem incisões de descarga, né, como falam nos nossos países vizinhos, incisões de alívio, incisões verticais. Isso otimiza muito a revascularização, o aporte sanguíneo para essas lâminas ósseas por meio do retalho, e esse é um grande ponto citado por Cury, a importância do aporte vascular proveniente do retalho. Então, sempre que possível, eu evito incisões relaxantes para manter um aporte com uma oferta melhor possível. Pós-operatório imediato, algumas semanas após, aí dá para ver um dos parafusos vestibulares por transparência. Pré-tratamento, pós-retratamento. Na parte de cima, o rebordo antes da enxertia, na parte inferior, pós-enxertia, e se a gente observar bem, dá para ver a revascularização da lâmina vestibular, né? Isso é realmente, eu acho muito bonito essa parte biológica, né? Como a biologia, ela é imponente, ela é forte, ela realmente chama muito a atenção. Instrumentação para colocação dos implantes, utilizando implantes mais estreitos, e essa é uma
dos meus protocolos aqui, utilizar sempre que possível implantes com menos do que 4 milímetros de diâmetro, para manter ao máximo possível esse aporte biológico, essa sustentação da biologia ao redor dos implantes, para que haja não só obtenção da osseointegração, mas que haja manutenção dessa osseointegração no longo prazo, né? E para que isso aconteça de uma forma mais previsível, eu preciso ter respeitado essas distâncias mínimas entre vestibular do implante e rebordo ósseo vestibular, ou entre implantes e dentes vizinhos. Então, aí, raio-x de controle, mais uma vez aguardando mais ou menos 60 dias, fiz uma reabertura de uma forma convencional. Essa paciente ficou utilizando uma prótese fixa provisória adesiva, unida aos caninos. Nesse momento, a prótese foi capturada. No momento da reabertura, iniciou-se um condicionamento. Então, aqui, no momento da reabertura do lado esquerdo e antes do retratamento do lado direito, com o rebordo bem atrófico, e aí, após a conclusão do caso, digamos, não vou nem levar para a questão estética, mas sob o ponto de vista biológico, uma prótese muito mais aceitável, muito mais digna, e com um potencial de manutenção, não só de posicionamento dos tecidos moles, de papilas e de margem, de volume vestibular, mas da saúde perimplantar como um todo, no longo prazo. Isso é o que eu levo muito hoje em dia em consideração, é a longevidade dos tratamentos. Eu quero pedir a licença aqui ao Maurício, ao Rafael, a vocês para divulgar um projeto que eu tenho em parceria com o Helder Brito, com o Marlos, que é de Brasília, a Helder é de Goiânia, no CIOG, lá em Goiânia. Há um curso que vai se iniciar em janeiro do ano que vem, voltado para cirurgias mais complexas, um curso modular de 6 meses. Quem tiver interesse, tem o contato aí da Fernanda, lá do próprio CIOG em Goiânia. E, enfim, desculpa aí às vezes a falta de traquejo com todas essas tecnologias, mas é um pouco do que eu faço aqui em Natal, em consultório. Todos esses pacientes são pacientes particulares. Eu faço questão de apresentar casos 100% autorais, casos reais, e, enfim, quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao Maurício, chegando aí também o Edson, e ao Rafael, a todo mundo que assistiu. Quem tiver alguma pergunta, estou totalmente disponível. Espero encontrar vocês aí pessoalmente também, qualquer dia. Vou estar no Rio de Janeiro amanhã, chegando para um bate e volta até Niterói, mas certamente não faltarão oportunidades para a gente se encontrar, né? Conversar um pouquinho sobre odontologia, tomar uma cervejinha, quem gosta, eu gosto de uma cervejinha também. E é isso aí. Muito obrigado aí a vocês, e estou disponível para qualquer pergunta ou qualquer indagação. Excelente, Sérgio. Eu entrei depois aqui. Tinha avisado o Rafael que hoje depois que começar. Mas, cara, parabéns pelo teu trabalho aí. Eu já conhecia, né? Não te conhecia pessoalmente, mas já vi por conta de Instagram e mídia social, e dos colegas também que o teu trabalho é um trabalho de excelência aí. Pude acompanhar a parte final da tua apresentação, que esse último caso aí que você conjugou aí, a remoção de implante, utilizando a técnica, se for ganhar tanto horizontalmente quanto verticalmente também osso ali na região anterior, um caso extremamente complexo, né? E parabéns aí mais uma vez pela tua explanação e pelos teus maravilhosos casos clínicos aí que você mostrou também, tá? E isso, claro, com grande embasamento científico também. Isso é importante a gente manter, né, Rafael? Olha, Sérgio, estou impressionado com seus casos, hein? Parabéns, amigo. É, Valeu, meu. digno de louvor, com certeza. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer. Duas perguntas com cunho um pouco filosófico, mas eu acho que vale a pena eu trazer elas, porque vai melhorar, vai acrescentar a sua aula. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Sérgio, é o seguinte: você tem um follow-up desses casos de reconstrução com essa técnica de cure?
Você percebe se no longo prazo a reabsorção ela ocorre de forma mais acelerada, você não vê distinção, você vê algum fator de perimplantite associada em casos onde você faz esse tipo de enxertia. Você tem algum dado para trazer para a gente sobre isso? Tenho. É uma pergunta que realmente já me fizeram, até porque tem uma literatura vasta a respeito de reabsorções em até 50% de ossos autógenos, né, de material autógeno, mas o que eu posso te falar é que boa parte desses trabalhos utilizam como referência áreas doadoras extrabucais, ilíaco, calota, tíbia. Eu sou de uma época que se fazia, eu trabalhava bastante com ilíaco e realmente reabsorvia muito, reabsorvia pra caramba. E a determinado ponto eu comecei a utilizar enxertos em bloco autógenos. A gente falando lá sobre o Padovan, era bem uma linha mesmo de enxertos autógenos em bloco. Então era bloco, e o bloco ele resolvia até certo ponto. Eu estava lendo um trabalho ontem sobre uma comparação da técnica de Cury com enxertos em bloco convencionais, e uma diferença que foi significativa foi o quanto que se ganha, né? Potencial de ganho. Enxerto em bloco, obviamente, tem um limite da espessura da própria cortical do paciente, que em média, a média do brasileiro é entre 3 e 4 milímetros no corpo da mandíbula. Então, defeitos de até 3, 4 milímetros, a gente pode fazer um enxerto em bloco sem grandes rebuliços, né, de técnica, que ele vai funcionar bem. Mas a partir daí, realmente, a gente precisa recorrer ou uma regeneração guiada por meio de malhas, ou mesmo a técnica de Cury. Eu tenho feito a técnica de Cure, eu sou totalmente autodidata, eu nunca fiz um curso de Cure, mas venho migrando aí pelos enxertos em bloco e ROG. Mas técnica de Cure, a primeira vez que eu fiz foi em 2017. Então, o meu caso mais antigo é de 2017, e os meus dois primeiros casos eu perdi completamente, infeccionaram, soltaram lâmina, enfim, eu fui corrigindo. A reabsorção, sendo bem sincero, não é algo gritante para mim, assim. É, eu faço uma ressalva, um parêntese para casos de alta complexidade em termos de atrofia. Tem até um trabalho do André Pellegrini que ele classifica dois tipos de rebordo de uma forma bem objetiva, bem pragmática. Rebordos extremamente atróficos, com presença quase que exclusiva de osso cortical, né? E rebordos mais favoráveis, com presença de uma medular. Os rebordos compostos com ausência de medular tendem a reabsorver relativamente mais, com certeza. O Cury publicou em 2019, o próprio Fuad Cury, um trabalho retrospectivo de 10 anos de acompanhamento, em que a taxa de reabsorção após 10 anos da reabilitação em áreas enxertadas com Cury foi de mais ou menos 0,6 milímetros, que é algo relativamente pequeno, assim, não é algo que contraindique a técnica, né? Sérgio, eu fiz esse comentário mais no sentido que você colocou que você reabilita esses pacientes com 3 meses já. Então, tecnicamente, 3 meses é um período curto para você ter realmente uma formação óssea na sua plenitude. Eu te fiz essa pergunta mais nesse sentido, entendeu? De você ter Entendi. experiência por tentar acelerar a biologia, que no final foi isso que você fez. Se isso daí gerou algum impacto no tratamento final. Eu vi que você trabalha com implante Morse, você deve utilizar como lógica enterrar ele um pouco mais do que o normal, que você enterraria já pensando um pouco nessa possibilidade, não é isso? Exatamente, exatamente. É bem por aí mesmo. No início, eu fazia as reentradas com 5 meses, que era mais ou menos o que eu fazia com os enxertos em bloco. Mas, enfim, as mídias sociais, os Instagram da vida, terminam aproximando muito, né? Ou até distanciando um pouco. E eu tive contato com alguns profissionais que realizam a técnica de cure há bem mais tempo, como, por exemplo, o Frank Zastro, o Joachim Tunkel, que foram coautores da primeira edição do Cure, e esse foi um toque do próprio Frank a respeito das reentradas, que a depender muito claro,
de uma situação meio que subjetiva, de uma condição meio que subjetiva de análise da complexidade do rebordo, da sua intervenção, da composição do enxerto, se é 100% autógena, da composição do leito receptor, mas tomando muito cuidado, especialmente em relação à instrumentação desses implantes. Porque eu tenho total consciência de que é um rebordo muito prematuro ainda, muito precoce, e qualquer deslize durante a instrumentação, você já coloca tudo a perder de início, de saída. Em relação ao posicionamento vertical do implante, você tocou muito bem no ponto. Eu meio que tento compensar uma possível reabsorção. Então, quando eu instalo a lâmina, quando eu adapto aquela lâmina oclusal, eu tento não limitar o pescoço do implante a espessura da lâmina, porque eu sei que essa lâmina ela pode reabsorver, sim, no médio e longo prazo. Então, deixo o implante ali a 1 milímetro infraósseo em regiões posteriores, até um pouco mais. Sérgio, antes da segunda pergunta, eu vi ali uma característica do Padovan mesmo, que o Padovan ele é um dos defensores que a gente nunca deve colocar implante em área enxertada. Sempre que possível, tente prender o implante em osso nativo. E Osso foi nativo. exatamente o que tu fez. Você botou o implante, depois você prendeu o bloco. Então, foi basicamente como a minha escola. Foi assim que eu aprendi. Tanto que eu não sei se você me conhece, mas eu voltei muito para o lado da osso-densificação na tentativa de justamente fazer essa compensação, entendeu? Hoje eu faço reconstruções com Salsa Technique, confesso que eu não tenho muita experiência com couro, mas sempre usando a osso-densificação na tentativa de expandir e botar esse implante com a estabilidade primária mais alta e em osso nativo, entendeu? Mas minha segunda pergunta, como eu falei também de forma filosófica, é o seguinte, Sérgio. Eu percebi que, assim, reconstruir o paciente ou reabilitar o paciente dessa forma, no futuro, realmente, a qualidade do material que você tem, que você consegue, é muito grande, apesar da gente viver numa profissão que a gente não tem muita previsibilidade. A previsibilidade, muitas das vezes, não está na nossa mão ou na nossa técnica, e sim na qualidade do paciente, que isso a gente não controla. Em que momento, Sérgio, você abre mão de uma cirurgia dessa para manter mais ou menos uma situação que você sabe que não vai estar tão perfeita, tá? Ao invés de usar essa técnica? Acho que ficou clara a pergunta. Acho que É, deu... eu acredito que eu entendi sim, assim, sobre condições psicológicas do paciente, emocionais e da própria manutenção do serviço. E, coincidentemente, eu estava conversando sobre isso hoje na hora do almoço com a minha esposa. Aqui em Natal a gente ainda consegue assim almoçar em casa às vezes, tá? Ou quase sempre. E eu estava conversando sobre isso com ela, que eu tento minimizar durante a consulta. Eu sempre tive o hábito de fazer consultas de planejamento de 1 hora. É um horário, é um tempo quase que sagrado para eu conversar sobre vários temas com os pacientes, tentar interpretar um pouco do estilo de vida, do que ele imagina ser o tratamento. E, ah, enfim, às vezes a gente acerta, às vezes nem tanto. Se eu pudesse, certamente em alguns pacientes eu não realizaria nem mesmo implantes. Tem pacientes que simplesmente, nem por condições anatômicas, nem técnicas, como você falou, mas por uma condição mesmo de estilo de vida, ou do que imagina ser uma reabilitação com implantes, tem imagens, expectativas surreais, e é melhor a gente nem colocar a mão, né? Muitas vezes a gente erra certamente nesse sentido. E talvez os meus maiores erros hoje ainda sejam em não ter, eu acredito, nem sei uma forma de se conseguir isso, ter um filtro para pacientes psicologicamente mais aceitáveis para o tratamento com implantes ou não. Agora, a reconstrução, sinceramente, reconstruções ósseas, não é um fator limitador, assim, mas a reabilitação como um todo, como você está falando. Tem pacientes que querem o tempo de tratamento em 30 dias, eu não consigo oferecer isso Mas aqui, a minha exatamente, eu realidade. te pergunto isso, mas porque assim, eu apesar de trabalhar com pesquisa, eu trabalho com pesquisa, mas vivo de odontologia, de consultório. E eu tenho muita dificuldade quando eu trabalho as reconstruções com meus pacientes, porque ele, pô, doutor, tá legal tudo isso,
você vai fazer passar tudo, mas eu só quero um dentinho para comer. Aí você fala, será que esse é o paciente para eu fazer tudo isso? Então, eu Não te é. fiz uma pergunta mais nesse sentido Isso. de como é que é o seu divisor. Esse vai para uma reconstrução, esse aqui entendeu? Por isso que eu falei, foi uma pergunta filosófica, não foi uma pergunta técnica, entendeu? Isso, e o começo da apresentação é bem direcionado para isso, né? Sobre duas filosofias de tratamento, não que uma seja mais correta ou outra totalmente equivocada, é uma questão de escolha. E, assim, depois desses 20 anos aí de altos e baixos, já faz um tempo que eu me encontrei. Hoje, com toda certeza, eu tenho menos indicadores, e para quem vive de cirurgia sabe que depende muito de indicadores profissionais, de protesistas, de ortodontistas, enfim. Hoje eu trabalho com um grupo bem menor, mas de pessoas que compreendem perfeitamente a linha de raciocínio. Então, quando eu recebo o paciente, na grande maioria das vezes, esse paciente ele já vem preparado para o que eu vou oferecer, ele já vem sabendo qual que é a minha linha de tratamento. E, por incrível que possa parecer, cada vez mais os próprios pacientes mesmo entram em contato comigo querendo esse tipo de tratamento, mas, enfim, com recomposições biológicas dos tecidos perdidos, né? E certamente, eu digo que assim, eu não perdi um paciente, né? Tem até uma frase, eu não sei quem falou isso uma vez, que 10% dos pacientes são responsáveis por 90% dos nossos problemas, né? E é essa a verdade mesmo, assim, das nossas dores Verdade, de é a cabeça. perda. Na É, verdade, eu não diria nem 10, eu diria 1,3 é, é a é, perda. Quantas vezes a gente, sei lá, botou 97, como você falou, 97, 98, 98,3 de sucesso. Às vezes a gente queria trocar os 98 para vezes um que dá tanta dor de cabeça e é complexo. Então, assim, queria te agradecer, Sérgio, pela aula. Achei uma aula interessantíssima. Vou te perturbar, que eu gostei muito daquele descolador que você utilizou ali. Eu vou querer essa dica. Eu acho que é mais seguro. Eu tinha o hábito de fazer aquilo com o próprio dedo, porque eu tinha medo de usar o note, algum instrumental. Pô, mas eu achei bem interessante aquele instrumental. Parabéns mesmo pela aula. Pô, fiquei valeu, Sérgio, obrigado. parabéns. dentro desse prisma que o Rafael colocou, a que ponto você, às vezes, prefere levar o paciente para uma reconstrução como essa, ou quando é possível trabalhar com implantes curtos, ou extra curtos, né? Nessa região, quando possível, né? Pois eu utilizo implantes extra curtos, Edson, mas quase sempre como um plano B. Porque não é simplesmente o fato de ter osso para colocar o implante, né, e reabilitar. Isso aí, boa parte das vezes, nós temos disponível. Principalmente, até mesmo em região posterior de mandíbula. Eu apresentei um caso, antes de você entrar, de uma paciente que tinha recebido dois extracurtos em posterior de mandíbula, um de cada lado, e perdeu os dois. E eu precisei reconstruir, enfim. Talvez eu tivesse feito aquele caso daquela paciente, eu próprio, tenho casos como aquele. Mas foi um dos motivos para eu ter migrado para a técnica, para eu ter migrado não, mas eu ter me dedicado tanto à técnica de cure, é em obter resultados bem naturais, bem próximos do natural, ou minimamente compensados com prótese. E é um dos grandes diferenciais, sim, hoje, assim, para eu receber indicações. Nem sempre é possível nós termos coroas com perfis de emergência, com perfil de emergência, aquela coisa maravilhosa, mas eu tento minimizar bastante isso. Tem uma proporção, a coroa, implante, eu sei que isso hoje em dia não é tão importante como era nos tempos de hexágono externo, mas eu gosto, sim, de ter uma proporção coroa, implante, de igual para igual, É enfim. diretamente proporcional, né? Como eu falei, os trabalhos do Maurício Araújo, né, com o Linde, no início dos anos 2000, sobre aquela cascata, aquele processo de reparo pós-extração, deixa tudo muito claro. Olha, depois de uma extração, você vai ter perda de volume, de tecido ósseo, de tecido mucoso. Eu até falo que o paciente, Edson, às vezes ele nem sabe que o dente tem raiz, né? Quantas vezes assim a gente não extrai um dente e o paciente, deixa ver. Aí fala, caramba, minha nossa, isso tudo era o meu dente? Porque ele está acostumado a ter
o dente de leite ele mesmo tirar e ter só a coroa clínica. Então, ele está perdendo a coroa clínica, está perdendo a raiz, vai perder osso, vai perder mucosa, quase que sempre. Então, às vezes, nós repomos a raiz e a coroa e esquecemos da mucosa, esquecemos das compensações ósseas. Então, é isso que eu tento fazer. Uma recomposição, uma reabilitação como um todo, dos 4 tecidos envolvidos de uma forma artificial, claro, mas sempre buscando o melhor resultado, tanto em termos de naturalidade como em termos de longevidade também. Excelente, Sérgio. Ficou bem claro aí. Mais uma vez te agradeço aí pela participação, ter aceitado estar com a gente hoje aqui, até esse horário aí, tá? Obrigado, meu amigo. Estou sempre E com disponível. certeza a gente vai se encontrar aqui no Rio quando você vier com calma, avisa aí. Tá tendo até a Sobrap aqui, amanhã eu vou estar lá. Você vai, Pois é, Rafa? Sobrap aí? Amanhã e No sábado? Rio, Wes. É. Oi? amanhã eu estou indo até Niterói, eu vou chegar aí no Galeão amanhã e já vou para Niterói para um evento que vai haver lá. E, assim, vai coincidir com a data da Sobrap, eu vou passar bem rápido aí, mas vão ter outras oportunidades, né? Em março do ano que vem vai ter um evento muito legal em São Paulo, lá o Rocks, com o Sim, Zuchelli, sim. né? Inclusive o Com Cury vai estar lá, né? o Uri, pô, com certeza eu vou estar lá. E aí, de repente a gente se encontra, Com né? certeza. Deixa o Maurício finalizar aí. Mais uma vez, obrigado aí, tá? Maurício, Eu que palavra agradeço. toda sua aí. Professor Sérgio, muito obrigado aí. A maneira que o senhor conduziu a aula foi perfeita, uma didática muito boa, um bom senso clínico fora da curva, e foi uma grande satisfação. Eu vou estar mandando uma lembrancinha aí do projeto Etna Conecta. Parabéns, muito obrigado. Valeu, Maurício. Muito obrigado e parabéns aí pelo projeto. Desejo todo sucesso e me convidem para ser espectador também nas próximas, viu? Vou estar aqui com certeza com Com você. certeza. Quando tiver um evento nosso aí que vai ter da nossa comissão de odontologia, que Rafael fazendo parte aí, a gente vai te convidar para você vir no Rio, Opa, vou com participar prazer. também. Tá bom? Show de bola. Tchau, pessoal. Boa Boa noite. Valeu, noite aí. boa noite aí Até para a você. próxima. Saúde a Tudo de todos. Tudo de Boa bom. noite. Obrigado. Um abraço, boa noite.